Pessoal, vamos falar um pouquinho do idioma e em seguida nós vamos falar sobre o Arduino. Então, recordando, pessoal, o idioma envolve as três grandezas elétricas, tensão, resistência e corrente, sendo que desses três arranjos, né, que a gente pode ver aqui no slide, a gente realiza cálculo da tensão, da corrente e da resistência. TTP sempre é algo assim, em termos de conceito difícil as pessoas entenderem, mas eu achei este aqui na internet, achei muito legal e estou colocando aqui. Ó. O que é a diferença de potencial? Quando você abandona um corpo a uma certa altura, ele sempre vai cair. Isso ocorre por quê? Porque existe uma diferença de energia potencial entre o local que o corpo estava, ok, até a descida do solo. Então essa força existente entre esses dois pontos é denominada diferença de potencial. Nós temos então, pessoal, a corrente elétrica, que é o movimento das cargas elétricas, que ocorre no interior de diferentes materiais em razão da aplicação dessa diferença de potencial. E de acordo com os sistemas internacionais, ok, as medidas da carga elétrica ela é medida em ampere. E nós temos a resistência elétrica, que é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica, ok? Mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada nela. Então, está aqui o conceito das três grandezas, tensão, corrente e resistência. Quando a gente for fazer os nossos projetos no Arduino, nós devemos lembrar que um corpo ou um objeto, no caso aqui o LED, que ele vai consumir energia. Quanto de energia que ele corre? Eu tenho duas tabelas aqui, tá? Eu tenho essa primeira tabela, que mostra do vermelho até o branco, com as tensões sendo de referência do consumo de cada um, ok? E lembrando que para a gente determinar qual o valor do resistor que nós vamos colocar, nós vamos ter que lançar a fórmula igual V, R igual V dividido por I. Nessa outra tabela aqui, também do vermelho até o branco, você pode ver que existem algumas diferenças de valores. Então, eu consultei alguns sites de referência na internet, tanto nacionais quanto internacionais, existem aí variações. E aí tem uma explicação, tudo, o porquê dessas variações, e não cabe aqui, nessa disciplina nem do curso, a gente trabalhar em cima disso. O mais importante é a gente saber qual que é o nível de trabalho em termos de tensão, qual que é a variação, e qual vai ser o consumo de cada LED aí. E basicamente nos projetos nós vamos trabalhar com vermelho, amarelo, o verde e às vezes o azul. Então o que interessa para a gente saber é o consumo elétrico deles e mais a corrente envolvida. Então, no caso, quando nós formos trabalhar com Arduino, a gente tem que lembrar que a porta de comunicação já fornece 5 volts, ok? Bom, se a porta de comunicação fornece 5 volts, eu vou colocar um LED, por exemplo, no vermelho, que ele consome 2 volts, eu vou ter uma sobra de 3 volts, porque eu vou ter 5 da porta menos 2 de LED, 5 menos 2, ok, vai dar 3. Esse 3 volts ele tem que ser consumido por alguém, no caso aí vai ser o resistor. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, com base nessa informação, a gente vai fazer o cálculo para achar o valor do resistor a ser colocado no projeto. Então veja só, se eu tenho 5 volts da porta do Arduino, menos 2 volts de consumo do LED, olhando a LED ON, eu faço 5 menos 2 dividido por 0,2 amperes. E no caso eu tenho 150 ohms, ok? Que seria o valor do LED a ser colocado para que eu pudesse ali fazer o projeto e o LED acender com toda a segurança. Então nesse desenho aqui você pode observar, eu fiz ali no site ThinkCard, ok? Depois nós vamos falar sobre ele. Então eu tenho ali, ó, GND porta 13, ok? Eu tenho o LED ali que trabalha com 2 volts, consome 20 mA e vai sobrar 3 volts. No caso, 3 volts, eu calculei, vai cair em cima do resistor 150 ohms. Falando um pouquinho do LED, né, pessoal? O LED ele é um componente chamado diodo emissor de luz, tá? Ele emite luz conforme a energia, a corrente elétrica passa por dentro dele.
ok? Então nós temos diversas cores, né? E conforme a tabela anterior, que consome determinada energia, determinada corrente. Lembrando, pessoal, que o LED ele tem a perna dele maior, que é o positivo, a perna dele menor, que é o negativo. Caso alguém corte as duas pernas e você não saiba identificar qual que é o positivo e o negativo, você deve pegar o LED e procurar o lado chanfrado dele, o lado cortado. Aí você vai observar que o lado cortado ele é o negativo, ok? Um pouco de resistor, né? Então o resistor tem essas faixas coloridas, então você pode ver as faixas estão aqui coloridas. Para você realizar a leitura, primeira coisa, precisa sim entender a tabela. Existem 4 anéis, ok? Você vai fazer a leitura da esquerda para a direita e você vai deixar lá à direita aquele último anel que é meio prateado. Então, vamos falar um pouquinho do Arduino agora. Pessoal, o Arduino, ok, ele é um sistema embarcado, ele foi feito na Itália. Inicialmente ele foi feito para a área de design. Acontece que deu tão certo esse projeto que ele foi expandido para as outras áreas e hoje ele é amplamente utilizado nas faculdades, nas disciplinas principalmente de engenharia e de ciência da computação, ok? E muito também utilizado em projetos de robistas. Ele tem a tensão de trabalho dele de 5 volts e você pode alimentar de 7 a 12 volts. Ele tem uma tolerância na alimentação de 6 a 20, mas eu não recomendo que se aproxime muito desse valor aqui, tá? Eu já fiz alguns testes e a placa ela começa a dar erro, ela começa a travar. Nós temos 14 pinos, dos quais 6 são analógicos. Durante o curso você vai ver como que a gente usa esse pino analógico, ok? A alimentação de saída dos pinos é 40 mA de 5 volts. E nós temos aqui, pessoal, um pino de 3,3 volts que dá uma alimentação elétrica de 50 ohms. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Os sensores, a maioria dos sensores é alimentado por 5 volts, mas alguns sensores trabalham com 3,3 volts. Então é preciso ter atenção quando for utilizar e verificar qual que é a tensão de trabalho desses sensores ou atuadores. Então aqui, olhando o Arduino numa outra vista, eu tenho todo esse bloco aqui que interessa para a gente, esse bloco de portas digitais, esse bloco aqui ó, de porta analógica, eu tenho GND aqui, que é o terra, é o comum, tenho GND também aqui, ó, que é o comum e é o terra, ok? Eu tenho aqui, ó, para eu alimentar os sensores 5 volts, 3,3 volts, e eu tenho esse reset aqui, tá? Esse reset, ele reseta toda a placa, reinicia. Esse reset aqui, quando tem algum problema na placa, eu, por exemplo, pego aqui um fiozinho aqui da porta 13, primeiro eu faço uma programação, tá? Aí eu alimento o Arduino por essa programação, dizendo, vou dar um reset, pego um fio aqui, coloco no 13, coloco aqui no reset, ele faz ele não reinicializa totalmente a placa, tá? Ele faz uma limpeza e tenta voltar ao funcionamento original da placa, ok? Caso não dê certo, então tem que fazer outras análises aí e verificar por que o Arduino está dando defeito. Eu alimento a fonte por aqui, aqui eu tenho minha porta USB, ok? Eu tenho esse componente aqui, ó, antes de falar nele, então tem aqui, só resumindo, 3,3 volts, 5 volts, 3,3, 5 volts, pino GND terra, esses dois aqui, ó, que não dá para ver muito bem, né? Esses dois, e o pino de alimentação da placa do SHID e o bateria externa. E depois isso aqui também eu comento mais lá na frente. Esse pino aqui é muito importante, esse pino não, desculpe, esse controlador aqui é muito importante, é ele que controla a comunicação entre a porta USB aqui, ó, né, do Arduino para o USB do computador. Ele controla as informações dos bits, né, que quando você acabou de programar, você dá o upload e os bits vão ser enviados através do cabo, né, então ele controla esse fluxo de informação aqui do que vem do computador para dentro do Arduino, para as memórias internas.
ok? A instalação, pessoal, é muito fácil. Se você tiver o Windows 7, você pode pegar nesse link aqui, ok? Esse link está lá na apostila do primeiro bimestre. Se for Windows 10, você vai pegar também por esse link aqui. Lembrando que o Windows 10 ele vai pedir para você colocar um usuário e senha do Hotmail ou do Outlook. Depois que você instalar, você abre o Sketch, né, chamado Sketch, o IDE do Arduino, ok? E depois que você plugar o Arduino no cabo USB, você tem que fazer algumas alterações. Lembrando que se não for original, você deve trocar para esse próximo aqui, ó, do 9 ou Yesimila, ok? Você tem que acertar a porta, ele vai abrir uma outra porta de comunicação aqui, com 2, com 3, com 4, você seleciona ela, e em seguida você clica aqui para obter as informações da placa. Se ele lançar a informação no monitor, mesmo que seja assim a placa não identificada, ok, está tudo funcionando. Caso contrário, você precisa verificar o que está acontecendo. Vamos, pessoal, falar dos blocos de programação. Então, nós temos 3 blocos básicos, que é o bloco aqui de declaração das variáveis. Lembrando que variáveis são espaços reservados à memória que vai conter uma informação, ok? E esses espaços nós temos nomes de referência para trabalho dentro dos códigos do Sketch aí do Arduino. Nós temos o bloco de setup, é onde a gente faz as declarações do que vai acontecer. E quando o Arduino ele faz a leitura da programação, ele lê as variáveis uma vez, lê o setup somente uma vez, e depois o looping é a execução do código em si. E aqui sim, ele fica fazendo a leitura de forma infinita até que você desligue o Arduino. Então, dando um exemplo simples, né? Eu vou fazendo o LED acender, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu fiz uma declaração, um int é um inteiro, dei o nome para a minha variável, dizendo que ela chama LED_pin, e disse que o LED_pin eu estou dando uma referência que é o número 13, isso é, eu vou trabalhar na porta 13 do Arduino. Aqui é meu bloco de setup, isso aqui é obrigatório, abro, fecho parênteses, coloco, abro e fecho, e aí eu declaro, ó, pin mode LED_pin out. O que significa isso? Olha, o pino do Arduino, qual número? LED_pin, LED_pin, ele vai trocar aqui o conteúdo do LED_pin pelo número que vai ser aqui, ou seja, 13. É uma porta de saída, então eu preparei a porta 13 do Arduino para ser uma porta de saída, isso é, vai sair energia. Depois, pessoal, eu tenho o bloco do looping, que significa digital write, isso é, olha, quando eu iniciar o looping, a porta 13, que vai ser uma porta de saída, eu vou colocar o estado dela em alto, isso é, vai acender, vou mandar energia. Não vai acender, né? Porque para acender eu tenho que colocar o LED lá, né? Então, o que eu tiver aqui, ó, o LED que estiver aqui, ele vai acender. Aguarda um minuto. Em seguida, o Digital Write diz, olha, o estado do pino, LED_pin, pino 13, é lá, ó, é desligar. Por quanto tempo? Um segundo. E depois ele volta e fica fazendo isso aqui de forma infinita até eu desligar o meu Arduino. Ok? Então, para esse primeiro projetinho, se eu quisesse modificar ele para assim, 2 segundos, o que eu teria que fazer? Pegar um LED, um resistor, um protoboard, pegar fios, o Arduino, um cabo, etc. e realizar esse projetinho básico. Então, pessoal, o projeto seria esse aqui, tá? Se bem que aqui no caso, né, essa figura está no 2, né? Então, esse aqui foi outro projeto que nós fizemos na sala de aula. Para aquele código anterior, bastaria pegar esse pino aqui, né, esse fio, e ligar aqui no 13. Então, veja só. Eu tenho aqui, veja só, o chanfro aqui, ó, pessoal, negativo. Aqui, ó. Tá vendo? Acompanha aqui, ó, negativo. Ok. Desconsidere isso aqui, foi um erro lá do esquema, tá? Então veja, tem o GND comum sendo ligado aqui no LED, tá? Ó, tem um resistor, desculpa, voltando, tem um resistor aqui, ó, que está alimentando
sendo alimentado pela porta 2. Então, quando eu rodo a programação, ok? Eu já disse que é o pino 2 que eu vou trabalhar, o estado passa a ser high, alto, ele manda energia e acende o LED. Depois de 2 segundos, ou 1 segundo, ou aquilo que você determinar, ele vai apagar. Então, dessa maneira eu faço aqui um pisca-pisca. Então, pessoal, lembrando, né, que nós temos a protoboard, que é a nossa placa de apoio na execução do projeto em sala de aula. Como é que ela funciona? Ela tem essas trilhas, né? Essas trilhas elas se falam na vertical, se falam na horizontal, tá ok? Há uma interligação interna embaixo da placa, e nesse próximo slide a gente vai entender como funciona. Então as trilhas elas se falam dessa maneira aqui, ok? Dessa maneira. Então quando eu vou fazer meu projeto eu preciso prestar atenção na disposição das trilhas, como é que eu vou ligar. E lembrando que essas trilhas aqui na horizontal elas falam dessa maneira, até aqui o meio, ó, há uma divisão aqui, ó, ok? Há uma divisão. Então essa trilha ela fala de forma contínua daqui para cá, daqui para cá, e daqui para cá, daqui para cá. E faz a leitura assim. Então, pessoal, para esse primeiro exemplo que foi daqueles 3 slides atrás, eu fiz a programação, ó. Eu declarei minha variável inteira, declarei a variável LED, que é o número 2. Então, lembra que essa declaração, aqui quando ele rodar nessa primeira etapa, ele vai pegar esse número aqui e vai fazer a substituição aqui, ok? Então, é o pino 2 que vai ser de saída, em seguida ele executa aqui embaixo, ok? Isso aqui se refere ao estado do pino. Então, qual que é o estado do pino? Pino 2, alto. Aguarda 2 segundos, pino 2, baixo, desliga. E aí, aguarda 2 segundos, e aí ele fica em looping. E essa aqui, né, é a nossa programação feita lá no Sketch ou IDE do Arduino, ok? Onde foi colocado aqui. Aqui a gente não pode esquecer, é o botão de verificação da programação. Ele faz uma verificação completa e ver se tem algum erro. É comum a gente esquecer de fechar esses chaves, né, ou às vezes parênteses, ou esquece de colocar o ponto e vírgula, tá? Seleciona aqui, rodou, tá ok, e aí você dá carga para o Arduino. Se der tudo certo, ele sai funcionando. Ok, pessoal? Beleza? Esse foi o vídeo número 4. Vamos partir agora para a nossa aula número 5.